Você já entrou em algum lugar que você sentiu que tinha alguma coisa errada, que tem uma energia pesada em cima de você, ou se sentiu meio engolfado, engolfada numa coisa esquisita, como se você tivesse meio pressionado, né? Ou você foi também num lugar que te disseram previamente, assim, ó, aquele lugar é meio carregado, tem uma coisa pesada ali, e aí fatalmente chegando lá você já começou a sentir um monte de coisas. Pois bem, dando continuidade à nossa série sobre educar a mediunidade, educando a mediunidade, eu quero trazer o tema hoje de lugares carregados, lugares pesados, para a gente bater um papo aqui. Vem comigo. Você está no Instituto Sabedoria Cósmica, Astrologia, Espiritualidade, Magia, Psicanálise e outras coisas mais. Então, se você gosta desses assuntos, você se inscreve e fica aqui comigo. Antes de entrarmos propriamente no tema dos lugares pesados, eu preciso resolver uma questão com você aqui. Sempre lembrando que o meu olhar é um olhar aberto, então vem das minhas experiências, minhas leituras, daquilo que me tocou e que fez sentido em relação à mediunidade, então não vou sincronizar com os grandes sistemas aí doutrinários em relação à mediunidade. Veja só, para começo de conversa, temos que falar primeiro do ectoplasma. O que é o ectoplasma? Bem, assim, de uma forma direta, é um material, um fluido, né, alguma coisa assim, que ela está entre o que a gente pode chamar de material e entre o espiritual. São todos modelos, tá, gente? Eu estou usando essas palavras numa acepção bem genérica. Só que o que acontece? No material, nós temos os espíritos que estão encarnados, eles estão vestidos com o corpo material. No espiritual, vamos dizer que nós temos os fantasminhas, sempre modelos bem simples, né, para vocês entenderem. Fantasminha aqui, ó, no paninho, tá ali. Ectoplasma é uma coisa que você precisa para poder agir na matéria. Você precisa disso para agir na matéria. Agir como? Aí eu estou falando, sim, de coisas que coisas que se movem, barulhos, tal. Eu estou falando da dita assombração, ok? Então, o espírito aparecer lá e derrubar as coisas e perseguir as pessoas, o poltergeist, né? Tá, precisa-se de ectoplasma. Quem tem ectoplasma? Seres encarnados. Espíritos não têm ectoplasma. Você consegue perceber o problema que eu resolvo aqui para você? Não eu, né? Mas o problema que a ciência espiritualista resolve com isso? Não existe assombração ou a interferência dos espíritos no mundo físico por eles mesmos. Então o espírito não consegue fazer as coisas sem a participação de alguém que doe ectoplasma, de um médium no limite. Então não existe um lugar assombrado por si, um lugar que fica lá as coisas caindo, as coisas voando, né? Os fantasmas andando lá, né, que podem ser vistos sem a participação de um médium. Você pode falar, professor, não concordo com isso, tem outras informações, não tem problema. Essa é a minha experiência e é uma conclusão que também Kardec chegou, outros grandes espiritualistas não espíritas também chegaram nessa conclusão, e é uma conclusão também verificável pelos médiuns de trabalho. Os tarefeiros sabem disso, né, que eles precisam, para uma sessão de materialização, por exemplo, ou pancadas, ou seja o que for, tem que ter a presença de médiuns. O Kardec faz um trabalho maravilhoso em relação a isso, quando ele vai observar que na ausência de médiuns que doassem muito ectoplasma, não há os efeitos físicos. Mas eu não vou me estender muito em teorizar essa conclusão que eu estou dando para vocês, porque existe muito material em relação a isso, mas isso é para resolver uma questão já em relação à assombração. Então não existe um lugar assombrado em si. Pode ser que esse lugar já tenha espíritos lá, mas ele não vai ter a atividade
da assombração, né, atividade ostensiva, sem a participação de alguém que chega lá e pode doar essa energia. Esse é o primeiro ponto. Posto isso, nós podemos sim falar de uma casinha que foi imantada por energias ruins. E aí sim, professor, então quer dizer, existe um espaço que eu vou lá e me sinto mal? Sim. Esse espaço, ele tá ruim porque um dia, pode ter sido no dia anterior ou pode ter sido há anos, um ser humano encarnado, contaminou-se esse espaço com seus pensamentos ruins, com seus pensamentos de maldade ou seus pensamentos de sofrimento, um lugar que teve muito sofrimento, muita gente sofrendo, mas gente encarnada, isso é importante. Então, é uma energia que sobrou ali de gente que viveu ali. Então não é uma energia que vem do plano espiritual, que está ali imantando aquilo negativamente. É uma energia que tem a participação de um humano. Pode ser que é um humano obsidiado, um humano, né? Olha o ato falho, né? Que tem a participação de um ser humano encarnado. Pode ser que tenha a interferência de um ser humano desencarnado que obsidiou uma pessoa, essa pessoa vazou essa energia aí, através da sua capacidade toda de imantar os objetos. Mas isso depende sim de um encarnado. É a questão dos elementos, né? A gente não fala fogo, terra, água e ar, a gente manipula isso no ritual. Mas é a nossa vontade, é a gente que tem que fazer o ritual, ninguém vai fazer o ritual por nós. Vamos deixar as coisas lá, os espíritos fazem o ritual. Não, a gente tem que ritualizar, porque é a nossa energia, é o nosso pensamento. É um encarnado que imanta esses lugares. Bem, lugares imantados negativamente existem. Então esse problema já está resolvido, mas temos um outro problema em decorrência. O que eu faço para resolver isso? Então você, como um psicorreceptor espiritual, também uma antena, você, dentro de um espaço desse, só tem uma forma de não sofrer. É estar protegido. Proteção. E por onde que passa essa proteção? Pela sua educação mediúnica. E é o que você está fazendo aqui nessa série. Então, aqui eu não estou falando como se proteger de lugares carregados. Eu só estou explicando para você que esses lugares existem. Pode ser o meu quarto. Foi imantado por uma energia deletéria que veio de mim, ou veio de alguém que morava aqui e imantou. Tem como desimantar? Até tem. Só que num primeiro momento, a melhor solução é, se você tiver que ficar nesse lugar, é você conseguir se proteger energeticamente. Não preciso dizer para você que preces, bons pensamentos, o trabalho consciente de aprender sobre a sua mediunidade, desconectar com as energias superiores, com os mentores, vai te ajudar a equilibrar. Mas a princípio, esse espaço foi imantado em algum momento passado, né? Pode ter sido há 1 hora atrás, mas por um ser encarnado, mesmo que influenciado pelo plano espiritual. E, de quebra, a gente resolve a questão de lugares assombrados. Os lugares só são assombrados no momento em que há ectoplasma, que há alguém encarnado que está nesse lugar e ele vai ceder, voluntariamente ou não, material ectoplasmático para o fantasminha causar. Mas então, se você for nesse ambiente, você estiver equilibrado, não vai acontecer nada de ostensivo. Você pode sim sentir até energias do lugar, mas você vai estar protegido também, então está tudo resolvido. Tudo passa pela educação da sua mediunidade. Se inscreve no canal e fica aqui comigo que daqui a pouco eu tô de volta.